Boa noite, boa noite, meus queridos e amados companheiros. Que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco. Muito obrigada por suas presenças. Como sempre, atrasadinha, né, meus amigos? Mas, graças a Deus, chegamos mais uma vez para nos encontrarmos em nome do Pai Todo-Poderoso, nesta noite de 14 de junho de 2021, é isso? Boa noite, amadas companheiras que aí estão chegando, sejam bem-vindas. Noeli Mendes, boa noite. Jovita Elgui, boa noite, querida irmã, muita luz. Sandra Vargas, boa noite, amada de Livramento. Michele Chaves de Bagé, enviando boa noite. A Carmen Elgui, boa noite a todos e muita bênção, que assim seja, meus queridos irmãos. Que bom que entrou hoje o chat aparecendo aí as mensagens, né? Não vou tocar ali, não vou nem olhar muito para ali, porque já dá zebra, né, amigos? Eu estou muito feliz que, graças a Deus, as coisas por aqui estão se amenizando, se acalmando. Mara Saldívia, querida irmã, muito boa noite. Muito obrigado por sua companhia de Santana do Livramento. Um grande abraço, irmã. As coisas estão se acalmando. A porcelana, como diz a Mara carinhosamente para a dona Valentina, está bem, graças a Deus, deu uma acalmada na situação aqui. E então agora estamos aqui aptos para o trabalho. Alberto Cati de Rivera, muito boa noite. Graziela Silva de Santana do Livramento, companheira de estudos. Boa noite, muita luz a todos, diz a Graziela. Muito obrigado, querida companheira. Deus a abençoe, seja muito bem-vinda. Sinto-me fortalecida, companheiras da Associação Espírita Duque de Caxias, que aí estão com vossas presenças. 15 anos de trabalho, semanalmente, né, meus irmãos? 3, 4 vezes na semana estivemos juntos, né? Em busca da luz, dos esclarecimentos de Jesus. Tanta diferença fez nas nossas vidas. Grandes mudanças, graças a Deus, e todos para melhor. É muito grandiosa essa doutrina bendita. Cleusa César, boa noite. Estou falando na associação, a Cleusa da frente, né? Boa noite, querida irmã, ela está mandando. Obrigado, Cleusa, por sua companhia. Cleusa e Vilmar, daqui do bairro Rio Branco. Meus vizinhos há mais de 30 anos atrás, 30, Cleusa, 36 anos atrás, né? Deus os abençoe, boa noite, querida amiga, ela está dizendo. Louvado seja. Maria Judite Melo, de Curitiba, Jesus abençoe a todos nós, muita luz e amor. Que assim seja, o amor é você. Querida Ju, Maju, nossa Maju, companheira do grupo de estudos de Curitiba, no Paraná. Muito bem, ótimo. Uma noite maravilhosa vai ser. Hoje é dia de festa. Estamos finalizando o capítulo de número 16, né? Do Evangelho segundo a doutrina espírita. Que maravilha, meus queridos. Já passamos da metade, né? Porque o Evangelho tem 28 capítulos. E nós já passamos a metade, graças a Deus, muita diferença tem feito. O Alberto Cati está dizendo buenas noches, muita luz. Que assim seja, querido, que você possa vê-la, senti-la, né? Tem que se emocionar, Alberto Cati. Tem que se entregar para a oração com sinceridade. Outra reverência uruguaia nos traz. Hermanita Julia Gómez Pereira, buenas noches, hermanita, bendiciones mil. Muitíssimas graças, companheira amiga. Que a luz bendita de nosso Pai esteja envolvendo-a
com toda a sua devoção, sua entrega, né? Sua participação do grupo de estudos. Muito obrigada por sua amizade. E, queridos irmãos, como falava, então passamos finalizando aí o materialismo, né? Tudo que envolveu esse capítulo, grandiosas lições, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. E que nós vemos que realmente a única coisa que se leva dessa vida e que nos pertence são os nossos sentimentos, né? Os sentimentos gerados, não é? E que aí está ali a Regina Rodrigues Alves, também outra companheira da Ideal Espírita. Muito boa noite, querida Lia. Um grande abraço, seja muito bem-vinda. E tem pessoas que destroem suas próprias vidas e a vida do seu semelhante por causa do materialismo, do dinheiro, né, meus irmãos? Que Deus abençoe. Lucimar Antunes, outra querida companheira aí de Livramento, da Nova Livramento. Sandra Santana, nossa secretária oficial, está chegando. Em seguida, ela já diz que está na hora. Muito obrigado, queridas irmãs, por sua companhia. Sandra dizendo boa noite, querida irmã, uma noite abençoada para todos nós. Santana do Livramento. Oh, saudade imensa. A Lindaura Mansur, vizinha, a meia quadra daqui. Muito obrigado por sua companhia, querida Lindaura e o esposo Edson. Muito obrigada por sua companhia linda, enviando uma boa noite a todos. Muito obrigada. A Linda mora a meia quadra da gente aqui, a vizinha da Karina, né? Muito bem, meus irmãos. Já estamos a 2 minutinhos nos separando do início da nossa reunião desta noite. Dequinha Dias, de Alvorada, boa noite, que seja uma noite de paz e luz para todos os irmãos. Deus seja louvado. Que assim seja e é louvado com tua presença, querida. Muito obrigada, companheirinha de sempre, desde que nós iniciamos essa questão das lives ao vivo, né? Muito bem, porque nós já estamos aí no grupo da Associação Espírita que criamos em 2013, né? A Dequinha, então, está junto com a gente. Aí, como todos vós, diariamente, a qualquer hora, se encontram aí. Chegando também uma santanense querida, companheira, Sônia Borges. Boa noite a todos. Um grande abraço, querida Sônia, a você e a seu esposo. Está à disposição no YouTube, no Face. Vocês sabem que o meu computador se entregou, né, meus amigos? Então agora não consigo nem mexer mais no meu canal lá do YouTube. Mas quando quiserem passar por lá, 112 lives estão lá, das 112 reuniões virtuais da oração. E depois não consegui mais passar. Mas uma hora dessas a gente consegue, né? Porque além de que não tenho tempo mesmo, que a porcelana nos toma todo o tempo, graças a Deus, né? Estamos aqui para servi-la porque ela merece. E então, e ainda vi querer passar as lives para o YouTube, que é cheio de detalhes com o celular, mas nem me atrevo, né, amigos? Você sabe que eu sou a rainha da confusão, né? Nessa questão de, como internauta, minha nossa. Nem sei como é que eu estou aqui ainda. E então vamos lá, está chegando a hora, Sandra Santana. Vamos nos entregando então, saudando-vos a todos, deixando aqui o meu carinhoso abraço a vocês, aos familiares, aos amigos, que vocês
direcionaram para o nosso trabalho e que seguem nos acompanhando. Ai, muito bem, está aí a irmã dizendo, né? Então sintam-se abraçados, meus amados. Convido-vos a elevarmos o nosso pensamento em oração, agradecidos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor da vida, ao divino e amado Mestre Jesus, que disse: a quem tem se lhe dará, aquele que tiver o interesse, eu lhe enviarei os meios. E aí ele mandou os meios, quando achávamos que tudo estava perdido e que deveríamos guardar na gaveta a nossa mediunidade. Não é verdade. Não é possível. Temos que encontrar alguma forma, né? Encontramos. Aqui estamos hoje neste salão imenso que é as nossas reuniões públicas, né, meus amados? Porque nós encurtamos distância com a nossa fé elevada a este Mestre bendito, que nos propicia o aprendizado dos seus ensinamentos, da sua doutrina bendita, e que, através de Allan Kardec, simplificou dizendo ou codificou para nós melhor compreensão, né, tivéssemos. E aqui estamos buscando a cada dia mais compreendê-la e nos fortalecer diante das necessidades da vida. Louvamos agradecidos também a nossa querida e intercessora Mãe Maria e aos nobres espíritos que nos assistem e os espíritos dos nossos familiares que estão nesse momento conosco, nos intuindo, nos fortalecendo, nos auxiliando para que tenhamos uma boa compreensão. E também agradecemos muito, Mestre, porque muitos são os irmãozinhos menos favorecidos, que igualmente estão se beneficiando com esta reunião bendita. Que Deus seja louvado hoje e sempre, meus queridos e amados irmãos. Estamos iniciando nesta noite de 14 de junho de 2021, aqui diretamente de Niterói, Canoas, em Maria de Lourdes Trindade. Saúdo-vos a todos, meus amados irmãos, e iniciamos a 125ª reunião virtual da oração, no capítulo 16 do Evangelho segundo a doutrina espírita, codificado por Allan Kardec, que nos fala que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode amar a Deus e a Mamon. E nós hoje fechamos com chave de ouro o último item deste capítulo, e então vamos para o desprendimento dos bens terrenos. Quero fazer um pequeno comentário, meus irmãos, sobre a vida, né? Que a vida passa tão depressa e muitos fazem planos para o futuro se envolverem com Deus, fazem planos para um dia, quem sabe, hoje não, por enquanto não. Mas o Senhor da vida, de repente, diz: vem, e o tempo passou, e não aproveitamos para o que é de real importância na nossa caminhada. De onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, eis a questão que devemos aprender. E devemos cultivar a cada dia o nosso amanhã, porque Jesus, nosso Mestre, nos traçou esta linha de conduta para nos propiciar sermos merecedores da felicidade e dos gozos da vida futura. E então eu tive a tristeza
tristeza de ir fazer, vejam bem, uma oração por uma pessoa e não conseguir. E não conseguir. Não consegui fazer a oração para esta pessoa. Muitas das vezes acontece de irmos fazer atendimento de saúde e ou porque a pessoa Roseni Siqueira, boa noite, Ana Nadir Gisler, também boa noite, Vilda Maltoni. Acontece de irmos fazer atendimento de saúde para as pessoas e não conseguirmos realizar a tarefa, porque nós nos colocamos lá no local, no endereço que nos foi dado, e fazemos uma oração e os mentores não aparecem. Os mentores não se fazem presentes. Vocês acreditam numa coisa dessa? Por quê, meus queridos? Porque a pessoa não está concentrada, ou porque a pessoa não se preparou para isso, né? Ou porque a pessoa tem alguma coisa errada ali. Que todos que estão aí nos assistindo e nos acompanhando já participaram desses nossos atendimentos, sabem como se dá. Não existe leviandade, existe uma seriedade muito grande e quem não vai estar preparado, nós não atendemos, né? Precisamos falar com a pessoa, com o familiar e organizar tudo direito. Não é um reza aí para fulano. E nós, então, já aconteceu várias vezes. Ou fazer o primeiro atendimento para a pessoa, no primeiro dia, até cirurgia, e no segundo dia de curativo, os mentores não chegam à proteção. E é porque a pessoa fez alguma coisa errada. Ou a pessoa bebeu, ou a pessoa, né? Alguma coisa errada aconteceu, com certeza. Depois a gente sempre vem saber. Mas hoje eu fui fazer uma oração por uma pessoa que desencarnou. Né? A gente sempre faz, porque é a nossa obrigação, amigo, não amigo, perto ou distante, quando a gente souber que alguém desencarnou, mentalmente, nem que seja, nós temos que a luz de Deus esteja presente, que Jesus abençoe, que os nobres espíritos estejam assistindo, tanto o irmãozinho que desencarnou como seus familiares, né? Essa é a nossa obrigação de cristão. Não pode passar por nós despercebido uma situação em que existe a tristeza de alguém, o sofrimento. E eu fui fazer a oração por uma pessoa e não me foi permitido fazer. Não imaginava isso. Me passou uma tarja no olho, aqui na mente, assim, e não me foi permitido. Então vamos nós, meus queridos, nos fazermos merecedores a cada dia de merecermos as bênçãos de Jesus e a assistência dos nobres espíritos, que estão aí por toda parte para nos assistir e auxiliar, mas nós temos que nos fazer merecedores. Quando se lê muito certo, logicamente, porque está no nosso Evangelho, né? Orai e vigiai, gostamos sempre de trocar vigiai e orai, porque não adianta fazer as coisas erradas e depois rezar para que não sejam descobertas. Quando nos colocamos no altar para rezar, temos que estar despojado de toda e qualquer animosidade, né? Nosso sentimento tem que estar sincero e puro diante de Jesus e as nossas ações, muito mais ainda. Muito bem, mas que Deus abençoe igualmente a todos os envolvidos na história que me sucedeu, como dizem.
neste dia de hoje. Então, damos sequência à nossa festividade de hoje, né? Último item do capítulo 16 do nosso amado Evangelho. Queridos irmãos, o desprendimento dos bens terrenos, no item 14, é um pouquinho extenso. Mas, como sempre digo, o Evangelho é poético. E como não sou palestrante, acho que de forma nenhuma encontraria palavras mais belas para expressar este item do Evangelho, por isso vamos ler. Venho, meus amigos e irmãos, trazer-lhes o meu óbolo para ajudar-vos a marcharem corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós devemos uns aos outros e apenas através de uma união sincera e fraterna entre espíritos encarnados a regeneração será possível. Vamos, o vosso amor pelos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por este apego à posse, sufocais vossas faculdades amorosas, fazendo que todas se voltem para as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna dá uma felicidade sem mácula, mas quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no vosso coração? No futuro, no fundo de uma cesta de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que ganhou uma fortuna com um trabalho assíduo e honrado se satisfaça com isso. Coisas, aliás, bem justas. Mas há uma distância entre essa satisfação, muito natural e que Deus aprova, e o apego que absorve qualquer outro sentimento. E parasita os impulsos do coração. Tão distante quanto esta sórdida avareza da prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade santa e salutar virtude que ensina o rico oferecer sem ostentação para que o pobre receba sem humilhação. Venha a fortuna de vossa família, ou ganhes pelo vosso trabalho, há uma coisa que nunca deves esquecer, é que tudo vem de Deus, e tudo a Deus retornará. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte despoja-vos dele, assim como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis. Deus vos emprestou e deveis devolver-lhe. Ele vos empresta com a condição de que pelo menos o supérfluo seja revertido àqueles que não têm o necessário. Um dos vossos amigos empresta-vos uma soma, por menos honesto que sejais, tendes o escrúpulo de devolver-lhe, e ficas reconhecido pelo bem que lhe causou. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Só lhe
pede amor e reconhecimento, mas exige que, por sua vez, o rico dê aos pobres, que são filhos de Deus, tanto quanto ele. Os bens que Deus vos confiou excitam sua ardente e louca cobiça em vossos corações. Refletistes quando vos apegastes imoderadamente a uma fortuna tão perecível e passageira quanto vós. Que virá o dia em que deveis prestar contas ao Senhor do que dele veio. Esquecestes que, com a riqueza, sois investido de um caráter sagrado de ministro da caridade na terra, para serdes dela os administradores inteligentes, que estáis sendo quando usais para proveito próprio o que vos foi confiado, senão depositário infiel. O que resulta desse esquecimento voluntário dos deveres? A morte inflexível, inexorável, que vem rasgar o véu sobre o qual vos escondeis e vos força a prestar contas ao amigo que vos ajudou e que neste momento veste perante vós uma toga de juiz. É em vão na terra procurais iludir-vos a vós mesmo, colorindo com o nome de virtude o que muitas vezes não é senão o egoísmo, pois chamais de economia e de previdência o que não é senão cupidez e avareza, ou generosidade o que não é senão prodigalidade para convosco mesmo. Um pai de família, por exemplo, irá abster-se de fazer caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e isso diz para deixar aos seus filhos o melhor possível. E evita que caiam na miséria. É muito justo e fraterno. Concordo e não se pode censurá-lo. Mas é mesmo este sempre o móvel que o guia? Não é muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar os seus próprios olhos aos olhos do mundo? Seu apego pessoal aos bens terrenos, no entanto, admito que o amor paterno possa ser o seu único móvel. Ainda assim, isso é motivo para esquecer-se dos seus irmãos perante Deus? Quando ele próprio já tiver o supérfluo, estará deixando seus filhos na miséria? Só porque terão um pouco menos deste supérfluo? Não estará, na verdade, dando-lhes uma lição de egoísmo e endurecendo-lhes o coração? Não estaria sufocando neles o amor próprio? Pais e mães, estáis caindo num grande erro, se acreditais aumentar assim a afeição de vossos filhos por vós, ensinando-lhes a serem egoístas em relação aos outros. Também ensina-lhes a sê-lo para convosco mesmos. Quando um homem trabalhou muito e acumulou bem o suor do seu rosto, frequentemente o ouvis dizer: se o dinheiro é adquirido à força do trabalho, conhece-se melhor o seu valor. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, este homem que afirma conhecer todo o valor do dinheiro, que faça caridade conforme seus meios e terá mais mérito que o nascimento na abundância.
que ignora as fadigas do trabalho. Mas se ao contrário este mesmo homem que recorda suas penas e seu trabalho for egoísta e duro para com os pobres, será muito mais culpado do que os outros. Porque aquele que mais se conhece por si mesmo as recônditas dores da miséria, mais se deve tentar aliviá-la nos outros. Infelizmente, sempre há no homem de posse um sentimento tão forte quanto ao do apego à fortuna. O orgulho não é raro ver o novo rico aturdir os infelizes que imploram sua assistência com o relato dos seus trabalhos e de sua habilidade, em vez de ajudar, terminando por dizer: faça como eu fiz. Para ele, a bondade de Deus nada tem a ver com a sua fortuna. Cabe só a ele todo o mérito. O seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e fecha-lhe os ouvidos. Não compreende que mesmo toda sua inteligência e sua capacidade, Deus pode derrubá-lo com uma única palavra. Desperdiçar a fortuna também não significa desapego aos bens terrenos, mas descuido e indiferença. O homem proprietário desses bens não tem o direito de dilapidá-los, tanto quanto não o tem de confiscá-los a seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, mas frequentemente é uma forma de egoísmo. Quem lança ouro às manceias para satisfazer uma fantasia não daria uma moeda para prestar um serviço. O desapego dos bens terrenos consiste em apreciar a fortuna pelo justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não só para si. Em não sacrificar nessa vida os interesses da vida futura e em perdê-la sem reclamar, se a vontade de Deus há em retirá-la de vós. Se por causa de reveses imprevistos acabardes tornando-vos como outro Jó, dizei como ele: Senhor, vós me destes e vós me tirastes, que vossa vontade seja feita. Eis aí o verdadeiro desapego. Primeiramente, sede submissos, tendo fé nele, que tendo dado e tirado de vós, pode restituir-vos quando quiser. Resisti com coragem o abatimento e o desespero que paralisam vossas forças. Nunca esqueças que quando Deus vos atingir, que ao lado da maior prova, Ele sempre coloca uma consolação. Sobretudo, pensai que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra. E este pensamento vos ajudará a desapegar-vos destes bens. Quanto menor o preço que se atribui a uma coisa, menos sensível fica a sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como uma criança, que só vê o momento presente. Aquele que não se atém a esses bens é como o adulto que vê as coisas mais importantes, porque compreende essas proféticas palavras do Salvador: meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena que se despoje de tudo o que possui para reduzir-se à mendicidade voluntária, porque assim o homem estaria tornando-se uma carga para a sociedade.
Agir desta forma seria compreender mal o princípio do desapego aos bens terrenos. É um egoísmo de outra espécie, pois é livrar-se da responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre quem a possui. Deus a dá a quem parece capaz de geri-la em proveito de todos. O rico tem uma missão que ele pode tornar bela e proveitosa para si. Rejeitar a fortuna quando Deus a dá, renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, se ela for administrada com toda sabedoria. Saber viver quando não a tem, saber empregá-la de maneira útil quando a tem, saber sacrificá-la quando é necessário, tudo isso é ágil conforme os desígnios do Senhor. Aquele que reconhece que no mundo chama de uma boa fortuna, diga a si mesmo: meu Deus, enviaste-me um novo encargo, dá-me a força de cumpri-lo segundo tua santa vontade. Eis aí, meus amigos, o que eu pretendi ensinar-vos como sendo o desapego dos bens terrenos. Resumirei o que quero que saibas, dizendo-vos: sabei contentar-vos com pouco. Sois pobre, não invejeis o rico, pois a fortuna não é necessária para a felicidade. Se sois ricos, não esqueçai que esses bens vos foram confiados e que tereis que justificar o emprego deles como uma prestação de contas pela tutela. Não sejais administradores infiéis, fazendo-a servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor exclusivamente para o vosso favor daquilo que não é senão um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituí-lo, não tendes mais o direito de pedir. E recordai que aquele que dá aos pobres quita-se da dívida de que contrai com Deus, segundo maravilhoso espírito de verdade de Lacondari, em Constantine, 1863. E a pergunta: o princípio segundo o qual o homem não é senão depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la a seus descendentes? O homem certamente pode, após a sua morte, transmitir o que usufruiu durante a vida, porque o efeito deste direito sempre é subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que os descendentes dele usufruam. E por isso que se vêem desabar em fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. E, portanto, a vontade do homem é impotente para conservar a fortuna de sua descendência, e que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, já que Deus lhe tirará quando julgar propósito. São Luís, em Paris, 1860. Louvado seja, bendito seja este Evangelho, bendito seja este esclarecimento para todas as situações da vida, para todos os sentimentos que devemos cultivar, para o caminho que devemos buscar, seguir.
Meus queridos amigos, que possamos analisar, principalmente nos dias de hoje, em que o mundo está tão necessitado de beneficência, de caridade, que possamos analisar o quanto somos desprendidos ou apegados aos bens materiais. Todos eles ficaram na Terra. A única bagagem que vamos levar conosco é o amor, é o sentimento que geramos e que doamos àqueles que nos cercam. Ensinemos nossos filhos desde pequenos ao desprendimento e à preocupação com o todo. Porque esta fortuna, como já falamos em todo este capítulo, não é unicamente a fortuna do dinheiro. É a abundância que Jesus falou, a abundância do nosso conhecimento, das nossas aptidões, da nossa capacidade, da nossa profissão. Toda profissão que gera o sustento da vossa família pode, de alguma forma, uma vez por mês, uma tarde do mês, umas horas do mês, ser desenvolvida em favor do semelhante. Ensine aos seus irmãos, vizinhos e amigos e a quem queira aprender com todo o amor e devoção a vossa abundância. Quantos há que nem a receita de um bolo dão certo, que é para o outro não acertar e fazer errado? Você deixou de dar, de dividir com seu semelhante. Se você abriu agora um trabalho novo, se você tem uma grande invenção, não se detenha em preservar para vós o conhecimento, porque Deus te pode tirar no momento que quiser. E o dinheiro que guardamos de nada nos serve para o futuro, para a velhice, como falamos no item passado. Porque quem vai nos conceder a licença e enviar um desconhecido qualquer, se não tivermos alguém próximo, para nos cuidar, nos enxugar as lágrimas, né? Sanar nossas feridas, nossas jagas, nos consolar, fechar os nossos olhos no momento derradeiro, poderá ser com certeza um desconhecido, meus irmãos, e o faça com todo o amor, porque nós nos fizemos merecedores. Não há dinheiro no mundo que nos reserve bem-estar, felicidade, amor. Não há. Muito obrigada. Muito obrigada. Espero que vocês sintam-se como eu me sinto quando leio o Evangelho. Assim, me sinto fortalecida. Parece que a gente cresce. Parece que a gente toma uma injeção de força. Maravilhoso, porque estas palavras ecoam por cada recanto do seu lar. Assim é o Evangelho no lar que você faz. Ecoa por cada cantinho, transpassa as paredes, vai encontrar seus familiares, as pessoas ao redor, o bairro, vai iluminar a sua cidade. É maravilhoso a leitura do Evangelho. Que todos possam adotar este amigo querido, consolador e orientador para todas as situações. Um fraterno abraço, queridos irmãos, e até quinta-feira na live, né? Amanhã estaremos novamente, 9h30, para a nossa oraçãozinha diária, habitualmente com todos vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia.
inseparável de vocês. Graças a Deus. Vamos elevar a nossa gratidão ao Mestre. Recolha-se para dentro de si mesmo. Respire serenamente e eleve-se a esta luz que nos ilumina. Sinta essa emoção. Sinta a presença da luz inundando o vosso ser, inundando vossa alma, vossas células, vossos anticorpos. Detenha dentro de si por alguns segundos, para que ela impregne todos os seus órgãos, o seu corpo, da cabeça aos pés. Você transformou-se em luz. Respire. Aspire, para que possa libertar-se de todas as iniquidades, maus estares, indisposição, inquietações, medos, angústias, insônia, falta de apetite, a memória cada vez mais deficitária. Tonifique-se, fortaleça-se, sinta-se suave e aplanar, volitar na luz. Deus seja louvado, abençoando sua alma através dos nobres espíritos. Que o Mestre Divino se faça presente através das mãos dadivosas que vêm cicatrizar as chagas do corpo e através do esclarecimento cicatrize-as da alma. Desperte vossos olhos no amanhã para uma nova visão da vida. Abra vossos ouvidos apenas para absorver tudo de bom que vos chegue e que saiba filtrar e anular as más intuições. Vibre no bem, distribua o bem, divida esta luz, envolva os familiares, vosso lar, vizinhos, companheiros de jornada, do trabalho, vossa cidade, vosso estado, vosso país. Visualize o globo terra, necessitado de luz sobre todos os recantos. Envolva especialmente neste momento tão sublime
os vossos desafetos. Que Deus os abençoe, que possam ainda harmonizar-se enquanto estiverem a caminho. E aqueles que já partiram, pedindo perdão sempre a todos que eu ofendi no passado, assim como também não carrego mágoa ou rancores. E desejo que me perdoes, meu irmão, e que possamos, nos momentos de oração, nos encontrarmos e nos auxiliarmos na boa compreensão, trocando nossas energias. Vamos juntos aprender os ensinamentos do Mestre. Ele ensinou que é dando que se recebe. E ele ensinou que ajudando-nos uns aos outros, mortos segundo a carne e vivos mutuamente, irmãos nossos, possamos desenvolver o amor aonde ele ainda não chegou. Possamos frutificar o amor cada vez mais dentro das nossas almas, para que ele vá combatendo todas as nossas vicissitudes. E será nos destacando no bem que poderemos ser visualizados pelos olhos do Pai Criador, que fez a criatura para fatalmente ser feliz. E possamos compreender que tudo que almejarmos ser, só seremos através do outro. Por nós, por nossos familiares e por todos os irmãos da Terra, encarnados e desencarnados. O nosso saudoso abraço em forma de luz aos nossos bem-amados que já partiram. E essa paz que estamos sentindo agora permaneça conosco amanhã e possamos dividi-la com muita luz por onde andarmos com todos os nossos irmãos do caminho. Em nome do Senhor, que assim seja. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre. Obrigada, Mãe querida. Obrigada, amigos espirituais de luz. Que Deus, nosso Pai, vos duplique luz e mais luz na prática do bem e do amor. E assim seja.